Então, boa noite a todos e todas, tudo bem com vocês? Hoje a gente começa, pessoal, a turma 3 do curso nosso de Inteligência Artificial Generativa aplicada à educação, que é para profissionais que queiram aprender o básico aí. O objetivo nosso aqui é disseminar esse conhecimento. Eu sou o professor Jesué, aqui do campus São José, do IFSC, trabalho há 32 anos aqui na área de refrigeração e há 3 anos eu venho me dedicando muito a aprender e a disseminar inteligência artificial. Esse é um processo que nós sabemos que ele depende muito de iniciativa pessoal, não há muitos cursos ainda consolidados, então nós criamos esse curso de extensão, que é uma forma rápida de você compartilhar esse conhecimento com a comunidade. Então, a primeira turma a gente ofereceu ali no ano passado, e a gente teve ali em torno de 350 participantes. Oferecemos uma turma seguinte, a turma 2, com 1.280 participantes, e essa turma já tem mais de 1.400 participantes, o que mostra o interesse é muito grande pela área, o que é muito bom, né? E isso traz também para nós essa responsabilidade de continuar oferecendo esses cursos. Inicialmente a gente queria oferecer apenas 200 vagas, mas a procura foi tão grande que é uma pena não poder ofertar para todo mundo, por isso que a gente vai fazer um esforço para atender. Evidentemente, com 1.400 estudantes, é mais difícil a interação. Então, esses momentos de webconferência, eles são opcionais, né? Vocês vão poder participar quando quiserem. Essa gravação que eu estou fazendo aqui agora vai ficar disponível para vocês, e com isso vocês vão ter essa capacidade de assistir a qualquer momento, que isso é o mais importante para vocês, tá bom, gente? Então, gente, queria dizer assim, boa noite, bem-vindos a esse curso. Nós produzimos com muito carinho cada conteúdo e espero que vocês aproveitem. Essa apresentação eu usei numa palestra lá no Campus Canoinha, é a mesma, só que já tem essa apresentação para vocês, para quem quiser assistir ali no nosso curso no Moodle, tá? Nós temos algumas dicas para vocês. Primeiro, o curso ele tem 24 horas de duração, ele começou ontem e vai até o dia 15 de julho. Então é o seguinte, depois do dia 15 de julho, não terá mais atividades. Então não adianta ficar remanescente, porque quem ficar para trás e não conseguir fazer, tá tudo bem, eu vou oferecer uma turma 4 lá em outubro. Então, quem ficar para trás vai ter que fazer lá. Por quê? Porque logo depois do dia 15, a gente vem com o período de fechamento de semestre e férias. Então, não vou poder atender vocês. E outra coisa, não há certificado antes de todo mundo concluir ali no dia 15 de julho. Funciona assim. O curso ele é autorizado, aí ele tem um prazo para eu fechar as notas, passar a participação de vocês. Tem que fazer as 3 avaliações para ter a aprovação, o certificado. Só que o certificado, ele só vem depois que eu finalizo o curso, envio essa documentação para a coordenadoria de extensão e para a reitoria. Aí eles aprovam e aí eu consigo emitir o certificado. Eu mesmo vou emitir o certificado para vocês em partes. Vocês vão me mandar depois uma mensagem, provavelmente ali depois do dia 10 de agosto, que eu garanto que vai ter o certificado pronto, e aí eu vou mandando para vocês o certificado aos poucos, sem pressa, porque como eu falei para vocês, nesse momento nós estamos com dificuldade de tutoria, né? Eu vou ter a ajuda de um tutor agora para, vamos dizer assim, filtrar algumas dúvidas. Mas tem uma coisa legal, nós criamos um aplicativo de IA para responder qualquer dúvida sobre o curso. Como é que a gente fez? A gente pegou todo o material do curso e a gente orientou esse aplicativo a responder as principais questões que são inerentes ao curso. Então essa é uma alternativa para vocês participarem do curso também, para tirar dúvida. Então, para eu responder a dúvida, somente depois que vocês testaram o aplicativo. Esse é um pedido que eu faço para vocês, porque com 1.400 é mais difícil. Normalmente as turmas de EAD, para ter sucesso, para ter mais interação, são com 100 a 200 pessoas, com tutores. Mas a gente se permitiu fazer o curso dessa forma, já que é um curso de pouca carga horária, de 24 carga horária, e ele é para ser feito de maneira de autoaprendizagem. Significa que você precisa de pouca interação comigo, porque todo o material do curso já está disponível na forma de videoaula e de apostila e de avaliações. Mas eu sempre vou atendê-los, não no tempo tão rápido quanto vocês poderiam talvez desejar, na hora, mas eu vou atendê-los. Toda dúvida enviada para o nosso e-mail será respondida. Mas eu faço o pedido para que vocês só formulem as dúvidas depois de testarem as ferramentas que a gente criou exatamente para o autoaprendizado. A EAD tem essa característica.
cerca de 35% dos estudantes concluem. Desculpa dizer isso, 1 em cada 3 não vai terminar as atividades por uma série de motivos. Espero que vocês possam quebrar essa regra, mas tem sido assim ao longo desses últimos aí, praticamente aí quase, deixa eu ver, 25 anos que eu trabalho com educação à distância. É uma média ruim, mas a educação à distância ela tem um problema, como o professor não está do lado do aluno incentivando a estudar, e tem essa questão, muito estudante ainda é passivo. EAD exige um processo de protagonismo discente. O aluno tem que buscar estudar por interesse. Então, a primeira parte da nossa fala é essa, dizendo para vocês que o curso ele está estruturado para que vocês possam fazer no tempo de vocês. E vamos ter essas webconferências, eu vou avisando vocês as datas delas. Já agendei 3, posso fazer outras? Posso, desde que tenha demanda. Vejam que a gente às vezes prepara uma webconferência e a gente convida. Veja, eu mandei convite para 200 pessoas, mas deixei o link lá no Moodle. Teoricamente, deveria ter mais pessoas, mas as pessoas têm também seus compromissos, então a webconferência é um momento da gente tirar alguma dúvida, né? Deixa eu fazer essa apresentação, depois vou abrir o microfone para vocês fazerem comentário e fazer qualquer questionamento, tá bom? Então, rapidamente, vou passar aqui o primeiro slide aqui para vocês, ó. Esse aqui, então, é o objetivo da palestra. E aí, eu começo primeiro contextualizando algo que muita gente não tem a menor noção que aconteceu. Lá em 1956 foi quando teve a primeira conferência de inteligência artificial. O pessoal acha que isso é uma novidade, que começou agora com o ChatGPT. Não é verdade. A IA começou lá em Dartmouth, lá nos Estados Unidos, numa conferência realizada em 1956. Esse foi o convite, mas a conferência aconteceu em 56. Ali, grandes expoentes da computação se reuniram e criaram a ciência da inteligência artificial. Faltou uma pessoa que eu acho que é uma pessoa incrível e que não pôde estar presente, que foi o Alan Turing, que faleceu um ano antes desse evento. Mas foi o Alan Turing que criou pela primeira vez o conceito, o termo inteligência artificial e criou um teste para uma pessoa descobrir se estava falando com a máquina ou com um robô. Mas ele fez isso, gente, sabe quando? Lá em 1951. Isso é incrível. E o Alan Turing é aquele mesmo cientista inglês que decifrou a máquina de guerra, o Enigma. Tem um filme muito famoso chamado Jogo da Imitação, que é um clássico, é fantástico, que mostra o talento desse cientista que abreviou a Segunda Guerra Mundial, porque ele descobriu como funcionava a máquina de criptografia dos nazistas. E com isso ele salvou milhões de vidas. O Alan Turing, para mim, ele merecia uma estátua em cada universidade pela grandiosidade dele. E ele foi a pessoa que não estava presente, foi o que fez falta. Mas grandes expoentes fizeram parte ali. Então, primeira resposta de hoje, a IA é muito mais antiga que vocês imaginam. As pessoas comuns só tomaram conhecimento desse assunto agora, quando o ChatGPT lançou a primeira versão, quando a OpenAI lançou a primeira versão do ChatGPT, ali em 30 de novembro de 2022. Em 2 meses, a OpenAI e o ChatGPT teve 100 milhões de acessos de usuários cadastrados, o que foi um recorde até hoje. E de lá para cá, tudo está muito acelerado. A gente tem ali a Grok da Elon Musk, tem a Copilot da Microsoft, temos ali o Gemini da Google, temos a Manus AI, a DeepSeek, tem a Maritaka AI, que é uma IA brasileira, ó. Tem gente que não sabe disso. Tem a Claude, a Anthropic e uma série de outras, né? A mais famosa, evidentemente, é aquela que saiu na frente, né? Que é o ChatGPT, que tem avançado muito. No início, eu conseguia detectar que um texto era produzido por IA. Hoje, eu digo para vocês, como professor, já não tenho mais essa capacidade. Então, veja o desafio que nós temos como docente em relação a esse assunto. Vou passar para o segundo slide aqui, depois eu vou abrir a palavra para vocês comentarem e fazer perguntas, tá bom? Vamos deixar eu fazer a apresentação para ficar mais arrumadinho para vocês. Vamos lá? Então, são os fundadores, né? Esse aqui foi o organizador, John McCarthy, né? E Marvin Minsky. Todos esses aí ficaram ali 2 meses em imersão, trabalhando ali as bases do que seria hoje a área da IA. Então, devemos a esses senhores que lá na década de 50 foram pioneiros e que geraram todo um caminho que a gente percorreu até hoje para que a gente pudesse, pessoas comuns, estarem aqui discutindo inteligência artificial.
A evolução da IA é incrível, pessoal, porque de 56 até 1997, praticamente, a gente teve um período chamado de inverno na IA. Pouco investimento. Era algo relegado a cientista, a laboratórios, a algumas universidades. Não era de uma pessoa comum. Então, a gente tem esse período de 56 a 97. Em 97 aconteceu um fato que é incrível, que foi isso aqui, ó. O Deep Blue, que é um computador da IBM, venceu o campeão mundial xadrez Kasparov, 1997. Isso reacendeu o interesse da humanidade pela inteligência artificial e os investimentos apareceram. Eu me lembro como se fosse hoje no Jornal Nacional, quando anunciou que o computador venceu o ser humano. E isso abriu uma série de possibilidades e fantasias também na cabeça das pessoas. O que será que estava por vir? Mas o que estava por vir foi mais investimentos, porque perceberam que era possível você ter um computador sendo capaz de realizar tarefas que eram humanas. Vejam que antigamente se começou ali um processo de substituir o trabalho manual pelo trabalho mecânico. Começou ali com a Spin Jane, né, que é a primeira máquina de fiar, né, que tem notícia na Inglaterra. A máquina hidráulica, a Revolução Industrial, a máquina a vapor. E recentemente, né, a gente tem então que tarefas cognitivas possam ser realizadas por máquinas. Então, acendeu ali com a vitória do Deep Blue esse alerta. Não é só o trabalho mecânico que podia ser realizado, né, por uma máquina. Também um trabalho intelectual. Mas tem um detalhe. O Deep Blue é um computador que só sabia realizar esse tipo de operação. Ela fazia 200 milhões de cálculos por segundo e conseguia antecipar jogadas. No entanto, é um tipo de inteligência artificial chamada estreita. Ela não sabe jogar damas ou fazer qualquer outra coisa. Então, no momento, a maioria, né, praticamente todas as inteligências artificiais são consideradas fracas ou estreitas, que não é a IA geral, que é aquela uma que tem consciência. Então, nesse momento, o que tem de mais moderno, vocês vão ver na nossa apresentação de hoje, são os carros autônomos, por exemplo, os robôs da Optimus e outras novidades que vocês vão conhecer. Vamos ver aqui no próximo. E aí vem esses conceitos que são bastante difíceis para pessoas comuns, mas são do uso corrente de profissionais da área de computação, que é Machine Learning, redes neurais e Deep Learning. Não espero que vocês possam compreender isso hoje, mas eu deixo o seguinte, se você clicar nessa apresentação, que eu vou disponibilizar para vocês depois, tá? Ali no Moodle, vocês vão clicar aqui em cima e vocês vão entrar num podcast, no Spotify, onde vai ter lá um bate-papo criado inclusive com IA, explicando isso numa linguagem acessível para pessoas comuns. São tecnologias recentes, dos últimos 15, 20 anos, e que moldaram o que é a inteligência artificial no dia de hoje. Então é incrível o que está acontecendo nesse momento em relação a isso. E aí, vamos começar pelo cinema, né? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, nós temos já no nosso imaginário uma série de questões. Essa é uma imagem do filme Matrix, que vocês estão vendo aí. Que você vê ali que é como se fosse uma realidade fictícia, onde nós seríamos escravizados pelas máquinas, né? Algo que muita gente acha que... Deixa eu pegar aqui meu carregador. Muita gente aí acha que tem algum fundo de verdade nesse ponto, né? Mas é uma ficção. O cinema explora muito bem essas ficções, né? Para quê? Para vender audiência, né? Então eu vou mostrar para vocês aí na sequência esse outro filme aqui, ó. Esse filme aqui, ó, que é o Exterminador do Futuro. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é um clássico, né? Que é Terminator, né? O Schwarzenegger ali, onde ele vem do futuro ali para exterminar a humanidade. E ali nesse filme tem algo que é interessante, que é a Skynet, que é quando a IA ganha consciência, ela tenta eliminar o ser humano. A Skynet é isso, ela toma o controle de todos os computadores e faz um processo de tentativa de extermínio da humanidade. Mas vocês acham que isso é novo? Gente, na verdade, existem vários filmes ao longo da nossa história que são relacionados à IA. Um deles, vocês não vão acreditar, ó. O filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, é do ano de 1969, ano que eu nasci, dia 3 de dezembro. E esse filme, ele conta a história de um robô, de uma IA, que está dentro de uma nave espacial rumo a Júpiter, e esse robô, é o HAL 9000, ele tenta eliminar a tripulação, porque a tripulação ousou tentar desligá-lo, que ele estava apresentando alguns defeitos. E ele consegue eliminar um dos astronautas nesse processo. Então é um filme incrível, é um filme de 3 horas de duração,
mas lá atrás, em 69, já havia toda a base que a gente tem hoje. Então, Blade Runner, Inteligência Artificial, Terminator, Matrix, Hair, Homem Bicentenário, Ex Machina, Transcendence, são alguns dos filmes que vocês podem assistir aí para ter essa compreensão de como a IA está presente no nosso imaginário. Esse aqui, ó, é o Hair, né? Here, né? Acho que é Hair, né? É um filme onde o protagonista se apaixona por um sistema operacional. Esse aqui é um filme recente que eu assisti no Netflix ali, onde você tem a construção de um robô humanoide. E aí você tem um teste de Turing moderno. Muito interessante a abordagem. Algumas aplicações da IA saindo do cinema, da ficção, vamos para a realidade. Nós temos aí a Siri, a Alexa, na saúde você tem diagnóstico de doença e no transporte você tem aí a possibilidade de substituição de motoristas em caminhões, em carros autônomos, né? Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, estou dizendo que isso são processos que estão acontecendo no mundo todo. Vejam que na saúde tem uma aplicação muito interessante que é essa aqui, ó. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês, ó. A IA como salvando vidas, né? Então você vê ali que a IA hoje pode detectar o câncer com alguns meses de antecedência, muito mais rápido que o médico conseguiria identificar um exame. Isso pode salvar milhões de vidas. Então, só um exemplo bom da IA também. Eu estou mostrando aqui, ó, quando você procura IA na internet, você vai encontrar isso aí, ó. O Waze que você usa para o teu trânsito é uma forma de IA, o carro autônomo, a Siri, a Netflix, quando te indica um filme para assistir, é também um tipo de IA. Quando você tem ali o reconhecimento facial, é um tipo de IA. O Watson, da IBM, né, que é um computador para prever doenças, também. Quando você tem o autocompletar ali no WhatsApp ou no teu e-mail, também é IA. Então a gente tem a IA no nosso cotidiano sem que a gente perceba. Inclusive, na nossa procura de busca ali no Google, já faz IA. Quando você assiste um filme ou um vídeo no YouTube, ele está em inglês, você faz a tradução automática, também tem IA. Então a IA está presente no nosso dia a dia e a gente muitas vezes não sabe. Aí eu coloquei a palavra fraudes, né? Porque junto com a inteligência artificial vem toda a possibilidade de fraude. Aquela ligação telefônica, eu estou aqui com a tua filha, tal, e coloca uma voz fictícia, a pessoa fica apavorada, agora pode ser feita usando vídeo, né, em tempo real. E pode-se simular uma cena com a imagem da pessoa. Então isso é assustador, mas a gente tem que estar ciente disso e antenado. E aí, pessoal, algo que me assustou bastante, tá? Foi essa apresentação da Tesla no ano passado, chamada We Robô, em referência ao filme do Will Smith, Eu, Robô. Eles criaram um robô humanoide, que é o Optimus, e ele estava trabalhando ali de barman e interagindo com a comunidade. Eu posso mandar depois esse vídeo para vocês, ali no nosso Moodle, e vocês vão ver que isso é assustador, por quê? Porque é uma atividade de relacionamento, uma atividade social. E os robôs estavam ali interagindo com o público, né? Mais de 30 robôs conversando e interagindo com as pessoas de maneira jovial. Algo que é assustador. Mas algo que depois eu descobri com o tempo é que esses robôs, eles não estavam totalmente autônomos. Eles estavam ali, presentes e tal, mas para cada robô tinha uma pessoa fazendo monitoramento, a supervisão, caso ele desse algum problema. Porque era um evento de arrecadação de dinheiro para se fazer o treinamento dos modelos. Então a Tesla, que tem um carro autônomo, também é a empresa que tem a melhor IA do mundo. Por isso que a Grok, que eles lançaram agora recentemente, está sendo muito aceita. Por quê? Eles estão usando toda a tecnologia do carro autônomo, que é IA, para o robô, o Optimus, e também para o Grok. Então, a gente tem que aceitar que eles estão muito adiantados também, mas o Grok ainda não chega, na minha humilde opinião, aos pés do ChatGPT. E aí eu faço de novo aí mais uma referência em relação a isso, que a IA salva vidas, né? Isso é muito importante dizer sempre, tá? E eu vou falar para vocês agora de alguns livros, que esse aqui, pessoal, são 3 livros só que eu mostro para vocês. Esse é A Próxima Onda, né? Do Mustafa Suleyman. Esse cara é muito importante, porque ele foi o CEO, né, da empresa DeepMind, a empresa que liderou a derrota do melhor jogador de Go, que Go é um jogo chinês, e era algo muito mais complexo que o xadrez
do Kasparov. Então ele criou ali as rotinas e as técnicas para isso. Graças a esse cientista e sua equipe, a gente pode ter hoje a IA no nosso celular de maneira tão simplificada. O outro é esse livro do Kai-Fu Lee, né, que foi CEO da Google na China e nos Estados Unidos. Esse cientista tem 40 anos de atuação e ele escreveu alguns livros. Esse é um mais simples e o outro é 2041, né, como será o mundo nesse momento, com uma série de 10 contos de storytelling mostrando possíveis futuros em relação à IA. E esse é do Nick Bostrom, da Superinteligência, que analisa os riscos que a gente tem a usar a IA sem um compromisso ético, risco para a humanidade, caso a gente possa ter a IA geral, aquela uma parecida com a Skynet, né, que pode ser muito difícil de controlar. E aí, pessoal, nosso curso trabalha muito algo como engenharia de prompt. Engenharia de prompt é essa capacidade que nós temos que ter de criar instruções ou comandos ou escrever ali na IA exatamente o que nós precisamos. E a engenharia de prompt, ela deve ser usada em qualquer IA. Se pode ser a Grok, a Claude, a Gemini, qual que você usar, ChatGPT, não importa. Se você souber introduzir os comandos certos, você tem uma resposta melhor. Então, se você tem uma frase na computação que diz, se entra lixo, lixo sai. Então, se você tiver capacidade de usar um bom prompt, uma boa instrução, a tua resposta será melhor. Eu uso muito prompt interativo. O que é isso? Eu fico ali conversando com a IA, pedindo para aprimorar. Eu faço ali toda uma série de prompts, e a gente ensina isso aí no nosso curso, para que a IA me dê uma resposta muito mais assertiva, mais precisa. Eu faço algo também que é engraçado, que eu chamo assim, fofoca de IA. Eu pego a resposta do ChatGPT e digo, olha, Gemini, eu pedi ali para Google, né, para o ChatGPT, ele me deu essa resposta, mas eu estou achando que ela não está tão boa. E elas estão competindo entre si, sim, existe uma guerra das IAs, né, que está acontecendo nesse momento pelo predomínio, pela hegemonia desse campo do conhecimento. Né? Então, quando você faz a fofoca de IA, você pega a resposta de uma e coloca na outra. E assim você vai conseguindo ter uma resposta muito melhor. Funciona bem. E eu estou dando para vocês ali, ó, esse System Prompt Generator, está lá na nossa apostila, que é a melhor sistema para geração de prompt. Então, vamos supor que você queira uma imagem para descrever uma garrafa de café. Então, você escreve para ele, como é que eu pediria isso? E ele vai te trazer ali 5, 10, 20, 30 linhas de como seria esse prompt. Você pega esse prompt, copia e cola e você vai ter a melhor resposta possível. Então, System Prompt Generator é o melhor aplicativo para gerar um prompt. Eu tenho o meu lá, que é o Super Prompt também, que eu recomendo também, mas esse é melhor, né? A gente tem que ter humildade. Aqui, eu gerei uma imagem de uma conversa fictícia, né, entre dois gênios da humanidade. Do lado esquerdo eu tenho Galileu Galilei e do lado direito Isaac Newton. Na verdade, vocês sabem que o Isaac Newton nasceu no ano que o Galileu morreu. E ambos foram muito importantes para o mundo, né? O Galileu porque ele criou o método científico, a experimentação, e o Isaac Newton gerou aí as bases do cálculo matemático e da física moderna, né, que levou o homem à Lua, né? São esses cálculos do Isaac Newton, da gravitação, que levaram o homem à Lua. São os mesmos até hoje, né? A física quântica não lidou com esse tipo de questão. Então, essa imagem foi construída com um prompt, pedindo para que esses dois grandes ícones da nossa ciência pudessem estar junto conversando. E consegui fazer também uma conversa entre eles. Né? Eu criei um prompt e ele criou um diálogo fictício, como seria a discussão entre esses dois gênios. E o que é mais interessante, imagine você, professor, poder fazer o seguinte, você pega a obra de Isaac Newton ou a obra do Galileu, coloca ela em PDF ou TXT ali no ChatGPT e pede para ele simular uma conversa como se fosse Isaac Newton. Eu fiz isso, eu vou mostrar para vocês, com o filósofo Marco Aurélio. Eu coloquei a obra desse filósofo estoicista e eu criei um clone dele, um avatar. Eu consigo conversar com ele. Imagina eu conversar com qualquer personalidade histórica, como se fosse ela. Claro que nunca será a mesma coisa, né? Mas é como é uma simulação e você terá um resultado. Quanto melhor você fizer o prompt e quanto mais informações sobre essa pessoa você colocar. Então, já existem empresas norte-americanas fazendo isso. Pegando todo acervo
de uma pessoa no Gmail, toda a produção de livros, tudo que ela falou, gravando imagem e criando o clone virtual, que é uma forma de você eternizar a pessoa num avatar e também num robô. Né? Você pode ter uma pessoa virtual ali dentro, que você pode conversar e ela será muito verossímil a conversa. Parece papo de Black Mirror, que é um seriado Netflix, mas já é realidade, já tem preço, já está acontecendo. Essa é uma forma de clonar as pessoas. Vocês podem achar que é maluquice isso, mas eu digo para vocês, eu peguei os meus 11 livros, coloquei minha produção ali do meu blog, que eu tenho mais de 700 publicações, tem mais de 1.800 videoaulas, subi tudo, fiz upload, dá um arquivo grande, faço compactação, subi. Eu tenho um Fala Aí, Professor. Eu vou passar para vocês, vocês podem fazer qualquer pergunta que está no meu material, que ele vai responder baseado no meu material. E o que é melhor, eu coloquei um prompt, uma instrução, caso não tenha essa resposta, ali no meu material, a pessoa ele vai dizer, não encontramos essa resposta, você pode enviar um e-mail para jesué@ifsc.edu.br. Olha o que é possível fazer. Com isso eu tenho um ajudante, um professor, um tutor, 24 horas, 7 dias por semana para o meu estudante. Porque meus livros estão ali, na minha área do conhecimento, eles podem ter todo o acesso a essa informação. Não é mais ficção, é realidade que a gente pode usar hoje para o nosso estudante aprender melhor, porque ele pode falar com a gente, entre aspas, né? E aí, pessoal, como é que a gente cria um bom prompt? Primeiro, identificando, né? Ao invés de chegar lá, crie um desenho de uma xícara, fala o seguinte, você é um designer gráfico com 30 anos de experiência. Gostaria que você fizesse uma xícara no formato tal, no modelo tal, e você vai dando informações. E, se possível, dê também uma imagem, uma xícara semelhante. Com isso, ele vai ter muito mais capacidade de gerar essa imagem. Então, definir uma persona. Então, você é um cientista de dados, você é um astrônomo, você é um biólogo, né? Você é um historiador. Você começa já dando para ele qual é a persona, que personagem você quer que a IA assuma. E aí você vai ser preciso e aí sim você vai ter um grande resultado como engenharia de prompt. Essa é uma ideia básica, né? Outra questão é você limitar o teu prompt. Por exemplo, quais são os maiores problemas da saúde pública? Ele vai trazer uma lista gigantesca, mas se você perguntar fale sobre os 3 maiores problemas da saúde pública. Ele já vai ter que priorizar, ele vai ter que fazer uma pesquisa no todo e vai trazer só as 3. Já você delimita, né? Então vocês vão vendo que quanto mais você fala para ele, dá instrução, melhor é a resposta. Por exemplo, explica a teoria da relatividade. Você vai ter uma resposta muito confusa, muito ampla. Agora, se você pedir assim, seja um cientista, um físico com 30 anos de experiência, especialista em apresentar conceitos complexos de forma didática. Explica a teoria da relatividade para um estudante do ensino fundamental. Entenderam a lógica? O grau de complexidade é totalmente diferente do que ele explicar para um cientista, por exemplo, de física quântica. Isso é definir o grau de complexidade. E aí, pessoal, nós criamos algo que é bem divertido, que chama-se Copa do Mundo da IA. Vou tomar uma aguinha aqui. A Copa do Mundo da IA, ela é o seguinte, a gente criou uma competição, tá lá no nosso e-book, onde a gente coloca os alunos para brincarem com as IA. Você pede uma pergunta para um e depois pede para outro e para outro. A gente pegou as 3 principais aí, né, que na época era ChatGPT,